A paz do Senhor, professor do Ministério Infantil, aqui é a Tia Lene, estou aqui mais uma vez para trazer para você um pouquinho sobre a evangelização infantil, a janela 4x14. Você já ouviu falar dessa janela? Você sabe o que é a janela 4x14? Jesus, lá em Marcos 16:15, ele disse: Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Então, não tem idade para que nós possamos evangelizar. Jesus disse: pregue a toda criatura. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos dos vossos pecados. Então, a criança, ela também é pecadora e ela precisa ouvir a mensagem do plano da salvação. E hoje nós vamos falar especificamente um pouquinho sobre essa janela 4x14. Marque aí, é a janela das crianças. Há uns anos atrás, aproximadamente em 2010, nós tivemos contato com este movimento Janela 4x14, aonde nós tivemos a consciência da necessidade realmente de evangelizar as nossas crianças. Vamos para um dado muito importante que revela essa janela. Essa foi uma pesquisa trazida pela APEC há alguns anos atrás em um dos seus livros, e ela traz a idade da conversão das crianças, uma pesquisa que foi feita e ela coloca que 1% das pessoas aceitam a Jesus como Salvador e Senhor antes dos 4 anos de idade e que 4% das pessoas aceitam a Jesus após aos 30 anos. Veja, quanto mais velhos nós ficamos, mais fechados nós nos tornamos para o Evangelho. 10% das pessoas que responderam a esta pesquisa, 14 aos 30 anos aceitaram ao Senhor Jesus. Mas veja, 85% das pessoas aceitaram Jesus de 4 a 14 anos, elas permaneceram na fé, fiéis, servindo a Deus em espírito e verdade. Então aqui a gente vê a janela 4x14, a janela das crianças, a janela da infância, o momento aonde nós temos a oportunidade de mudar a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país, através da palavra de Deus sendo colocada no coração de uma criança. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Será que você, educador cristão, você, líder cristão, está preocupado em alcançar o coração de uma criança? A ordenança do Senhor era que os pais e os avós deveriam inculcar a palavra de Deus para que eles pudessem amar e temer a Deus sobre todas as coisas. Então, a infância, amados, é o melhor tempo para a gente semear o quê? Valores cristãos. Para a gente semear e ensinar a criança a amar e temer a Deus, formar o caráter cristão. E também nós sabemos que pela psicologia a personalidade humana ela é formada até os 7 anos de idade. Então tudo que foi inculcado na cabeça de uma criancinha até os seus 7 anos de idade, isso vai fazer diferença na sua vida. Por isso que é importante você, educador cristão, pregar verdadeiramente a palavra de Deus às crianças, para que a sua fé seja alicerçada e ela possa crescer em graça, e ela possa crescer em crescimento, e ela possa crescer em estatura, assim como Jesus crescia. Então, a fé, ela é ensinada. A fé não é herdada, ela precisa ser instruída. A criança precisa ser instruída nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus também nos fala que precisamos instruir a criança nas doutrinas bíblicas. Toda criança é pecadora. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que
todos pecaram. E a criança, ela precisa reconhecer que ela é pecadora. David, ele fala uma frase muito importante, eu trouxe aqui para você. Qualquer criança, ela tem a idade suficiente para aceitar a Cristo. Quando ela compreende que o seu pecado é contra Deus e que por causa do pecado está perdida sem esperança. Ou seja, quando ela compreende que ela é pecadora e que ela necessita de um Salvador, porque sozinho ninguém se liberta do pecado. Pode ser bonzinho, pode dar esmola, pode fazer tudo isso, mas a Bíblia diz que aquele quem crer, Jesus disse em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A criança precisa compreender que Deus a ama e que Deus tem para ela o melhor e que ela é pecadora e que o pecado nos separa de Deus. Então ela conta com você, líder, pai, mãe, educador cristão que está me ouvindo. A criança conta com você. E o primeiro passo que a gente tem que fazer é a evangelização. Não adianta ensinar a criança a cantar, não adianta ensinar a criança a decorar versículos bíblicos se você primeiro não evangelizar uma criança. A criança precisa ser evangelizada. E o que eu apresento, tia Lene, para a criança quando eu vou evangelizar uma criança? Nós vamos aqui ver, primeiramente, você vai apresentar para essa criança quem é Deus. Por isso que a gente já trabalha sempre o livro de Gênesis com a criança. A gente não vai apresentar o pecado, a gente não vai falar sobre outras coisas a não ser quem é Deus. Você tem que falar quem é o Deus Criador. Depois você vai apresentar para essa criança o problema do pecado. Como que o pecado surgiu no mundo e este problema está em toda a humanidade, por isso que nós também somos pecadores. Depois você vai apresentar para essa criança que existe uma solução para o pecado, porque senão ela vai dizer eu sou pecadora e eu estou perdida. Você tem que apresentar a solução para ela, que é o Senhor Jesus ter morrido lá na cruz do Calvário. Depois você vai fazer um convite, um apelo para essa criança, para ela aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Se ela crê que Jesus morreu, ressuscitou e em breve vai voltar. Então você tem que fazer este apelo. E fica aí uma palavra para você que é pregador da palavra de Deus. Seja no culto de crianças, seja no culto de adulto, faça o apelo para as crianças. Você, pregador, diga assim: tem alguma criança nesta noite, ou neste dia, ou nesta manhã, que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Peça, faça isso e você vai ter uma surpresa. Muitas crianças vão aceitar Jesus, porque a criança tem fé, a criança crê em Deus e ouve a palavra de Deus quando você está ministrando. Depois que ela aceitou Jesus, você, professor, é responsável a dar a essa criança o alimento espiritual. Primeira coisa que você vai dar para essa criança é uma Bíblia Sagrada. Providencie uma Bíblia. Se ela é pequena, uma Bíblia ilustrada, mas que seja uma Bíblia, que ela carregue essa Bíblia, que ela tenha desejo de ler a palavra do Senhor. E também você vai dizer para ela: olha, você tem que vir para a escola bíblica, você tem que vir para os ensaios do grupo de louvor, você tem que congregar na igreja. Então, é o crescimento espiritual. Você evangelizou ela e agora você está integrando essa criança dentro da casa do Senhor. Porque a criança, amados, ela é a igreja do hoje e do futuro. Eles não são discípulos em espera, eles são discípulos em treinamento. Então, nós precisamos, neste momento, instruir as crianças, porque se nós não orientarmos as nossas crianças, eles vão ser analfabetos espiritualmente e nós corremos o risco de
perder uma geração. Igual Juízes 2:10, depois que Josué morre, a Bíblia enfatiza, você pode ler lá, depois que Josué morreu, os líderes morreu, toda aquela geração morreu, levantou uma geração que não conhecia Deus. Qual foi a consequência? A escravidão e o cativeiro babilônico, e eles sofreram. E isso está acontecendo em nossos dias. A nossa criança precisa de crescimento espiritual. Ela não precisa de entretenimento. Ela não precisa de mais eventos. Ela precisa de uma igreja que ofereça a ela a mensagem do plano da salvação. E você também vai falar que enquanto ela está olhando, orando, vigiando, breve Jesus vai voltar. Então você vai falar sobre a volta de Cristo. Quando você apresentou esses 6 passos para a criança, você está, na verdade, apresentando as doutrinas bíblicas às crianças. Você está apresentando na evangelização a doutrina de Deus. Quem é Deus? Eu vou especificar em um outro vídeo cada parte dessa agora, cada doutrina dessa, como eu tenho que fazer isso na evangelização. E em outro vídeo nós vamos falar sobre o discipulado, o que eu vou acrescentar para que a criança possa crescer. Então, na doutrina de Deus, você falou quem era Deus, que ele era o Deus criador, né? Santo, Deus de amor. Depois, na doutrina do pecado, você falou sobre o problema do pecado, você definiu o que era pecado. Depois você falou sobre a doutrina de Jesus, quando você explicou para a criança sobre a solução do pecado, a morte de Jesus na cruz do Calvário, para libertar eu e você da morte eterna. E depois, quando você fez o apelo para essa criança, que ela se apropriou da salvação, você começou a falar sobre a doutrina da salvação. Ali começou todo o processo da justificação, da regeneração, dentro do coração dessa criança. O Espírito Santo a convenceu que ela era pecadora. Depois que você começou a falar para ela ler a Bíblia, orar, vir para a igreja, você começou a doutrina da santificação, para que ela pudesse crescer em graça, em conhecimento. E a sexta doutrina, quando você falou sobre arrebatamento, você trabalhou a doutrina das últimas coisas. Veja, não foi apenas entretenimento. Você falou da palavra de Deus para essa criança. O tempo nosso é curto, né? No curso a gente especifica o versículo, trabalha pontualmente. Eu estou só fazendo com que você compreenda a importância de evangelizar uma criança dos seus 4 a 14 anos e você não ficar entretendo, mas você levar a genuína palavra de Deus. Deus te abençoe, forte abraço na paz do Senhor. E o nosso próximo vídeo nós vamos falar a mensagem do plano da salvação, utilizando o livro sem palavras, as cores. Que Deus te abençoe.